Agora falando de modelos, como vocês podem ver nessa imagem, são 5 tipos de ferrolho. O ferrolho super longo, o ferrolho que é o da 17L e alguns modelos tem para 45 também. Esse modelo L é de long slide, né? Ferrolho longo. O modelo de competição, que é o da 34, da 35, tem para 10 mm, tem para 45, que é o modelo competição, que é esse ferrolho intermediário. O ferrolho padrão, que é o da 17, o da 22, são esses tamanhos. O ferrolho compacto, que é o da 19, que é o ferrolho compacto. E o subcompacto, que aí eles têm para 380, tem para 9 mm, tem para 40, 45, por aí vai, eles têm. Então são 5 tamanhos de ferrolho. E ele vai escalando, né? Outra coisa interessante da Glock, agora na segunda imagem que vocês podem ver, 9 mm, né? Então basicamente do ferrolho tamanho standard para ferrolho longo. No 9 mm a gente tem a 17, a 19, vocês estão acompanhando aí na primeira linha, a G26 para subcompacta, a 43 para slimline, né, que é monofiliar, a 34 para competição e o ferrolho longo a 17L. Na ponto 40 começa com a 22, você tem a compacta que é a G23, a subcompacta que é a G27 e não tem monofiliar, a competição que é a 35, quer dizer que eu não estava errado, e a ferrolho longo que é a 24. A 10 mm você começa no modelo 20, G20, ela não tem compacta, mas ela tem subcompacta, não tendo o monofiliar. Não tem a versão de competição, mas tem a versão long slide. A 45 começa no modelo 21, não tem o modelo compacto, tem a 30, que é o modelo subcompacto. A 36, que é a subcompacta, provavelmente monofiliar. A 41, que é de competição, mas não tem o ferrolho longo. Existem aftermarket, né? Fora do mercado, esses modelos feitos sob encomenda, existe. A 45 Gap, eu falei 50, eu falei errado, me desculpem. A 45 Gap, que é o Glock Automatic Pistol, né? Tem a G37 no padrão standard. A compacta é a 38, a subcompacta é a 39. Não tem subcompacta slimline, não tem competição, não tem long slide. 380, vamos lá. Não tem standard. Ela tem a G25, extremamente conhecida na compact. A subcompact, ela tem a G28. A slimline, a G42 e não tem competição ou long slide, não faria sentido não. A 357 SIG, eles têm o standard no modelo G31, a compact no modelo G32, a subcompacta no modelo G33, não tem as demais. Ainda você tem os modelos para treinamento, que é o modelo de corte da Glock, que é esse primeiro, o modelo de prática, que é o slide preto com chassi vermelho, o segundo modelo de prática, que é o de reset, e o modelo de treinamento, que é azul. Essa basicamente são os modelos de Glock. Agora a gente vai para geração. Geração 1. É basicamente o lançamento, que é a Glock 17, foi fabricado entre 1982 e 1987. Geração 2, ela saiu entre 1988 e 1997. Basicamente, eles melhoraram o design do magazine, melhoraram mola, base plate, algumas coisinhas. Adicionaram uma placa metálica com número serial e melhoraram várias peças visando a segurança no gatilho e na arma no geral. Basicamente também introduziram o calibre .40, o 380, o 10mm e o 45 ACP nessa geração. Geração 3, 1998 a 2009. Colocaram as ranhuras de dedo ali na frente do chassi da arma para você encaixar melhor sua mão. Colocaram descanso de polegar. Aí uma mudança importante, o terceiro pino ali, o cross pin,
foi incluído nessa versão. Colocar o trilho nessa versão, que é bem importante para lanterna, laser. Introduzir os calibres 357 SIG e 45 Gap. Começaram a fazer o chassis em cores como o FDA e Olive Drab. E a primeira 45 ACP Single Stack entrou nessa geração, no ano de 2000. Geração 4, de 2010 a 2016. Continua com o crosspin no gatilho. Começaram a colocar painéis modulares na empunhadura da arma para atender mãos de tamanhos diferentes. O chassi da arma veio com ranhuras. Entrou o modelo 42, 43, 17 militar e 19X. 19M é o 19 militar para polícias, essas coisas. 2017 até 2025 a gente tem a geração 5. Tem o Magazine Catch, que é basicamente trouxeram o base plate para frente para facilitar, porque se ele for enroscado você puxar ele. Fizeram o grip ali, a empunhadura dela, onde você enfia o magazine, fizeram um funil, melhoraram para a troca rápida de magazines. Removeram aquela textura para encaixar os dedos na frente do chassi da arma. Fizeram o chassi dela um pouquinho mais largo. Melhoraram o guarda-mato e o pistol grip dela ali, onde você põe a sua mão entre o guarda-mato e o grip da arma ali. Fizeram um encaixezinho para você receber melhor o seu dedo. E isso é interessante. Removeram o terceiro pino, o cross pin. Só que se você olhar a geração 5, a geração 1 e 2, agora os cross pins estão iguais. Então a geração 1, 2, ela não tem esse terceiro cross pin, a geração 3 e 4 tem. Interessante, não? Mas basicamente é isso. É um vídeo curto, talvez. Espero que vocês tenham apreciado essa historinha e explicaçõezinha sobre Glock. Valeu, galera, um abraço. E aí, amiguinhos? Vamos falar hoje de perfeição. E não querendo babar o ovo de uma fabricante, o que eu vou fazer hoje? Eu vou fazer de qualquer jeito. De graça, inclusive. Quando é bom, a gente gosta de falar. Eu acho que o slogan Glock Perfection faz jus ao nome, no caso da Glock. Quando o Gaston Glock criou o primeiro modelo 17, e só para explicar do nome, o 17 não é porque ela cabe 17 munições dentro do magazine, é porque a patente registrada foi a número 17. E toda Glock segue um padrão de registrar a patente no número. Então, o G de Glock, 17, a 18 é aquela 17 automática, a 19 todo mundo conhece, a 19X tem o grip alongado para pegar o magazine da 17, e por aí vai. E a Glock 22, ela não é calibre 22, ela é .40. Vou contar um segredo para vocês. Uma vez o GA me ligou puto da vida que ele comprou uma Glock 22, mas ela veio com calibre 40. Ele não sabia que a Glock 22 era .40. Desculpa, GA, caguetei. E o modelo da Glock segue a patente registrada. A última, se não me engano, foi a 44, que é em 22LR, viu, GA? O primeiro contato que eu tive com a Glock foi chegando aqui nos Estados Unidos em 2015. E o Carlinhos, meu amigo, me levou para tirar. Ele tinha uma Glock 35, que ele trocou o cano. Ou era uma Glock 34, agora me fugiu da mente. Eu sei que ele tinha uma Glock entre essa 35 e a 34. A confusão já vou explicar. É porque, se eu não me engano, a 35 é .40 e a 34 é 9mm, mas eu posso estar enganado. E o Carlinhos comprou um magazine, um cano extra, e tinha os dois canos nessa arma. Então a gente ia atirar e atirava com os dois canos. E eu achei aquilo genial. Eu nunca tinha imaginado que você podia trocar o cano da arma
e ter um calibre diferente na sua arma. Depois eu descobri mais coisa. E isso entrou na minha mente de uma maneira que eu fiquei encantado de se apenas trocar um cano, cara. Você tem noção como que é fácil trocar um cano de uma Glock? Tipo, você tem 2 magazines, você puxa o slide, empurra a mola, saca o cano, aí você bota outro cano. Peraí. Você bota outro cano, bota a mola, põe no seu frame e tá pronta. Vocês vão dizer meu vídeo por causa disso, mas tudo bem, eu não ganho com isso. Isso explodiu minha cabeça. Eu falei, caramba, que possibilidade, cara. Eu posso ter 2 calibres na mesma arma. Isso é genial. E depois, muito tempo depois, 5 anos depois, eu descobri que eu podia ter 3, na verdade, que é o caso dessa. Essa é uma Glock 22 que eu comprei oriunda da polícia. A polícia vende a arma aqui pro público. Eu comprei uma Glock 22 da polícia, só que eu não botei um cano de 9mm para virar uma Glock 17. Eu botei um cano de 357 SIG para virar uma Glock 31. Então, dentro da plataforma Glock 17, eu tenho a Glock 22, que é .40, e a Glock 31, que é 357 SIG. Apenas trocando cano e magazine, cara. E isso explodiu a minha cabeça. O falar de Glock hoje, eu vou apresentar um primeiro momento o que me encanta na Glock e depois eu vou falar dos modelos de Glock, porque é mais simples do que parece. Então a segunda parte desse vídeo vai ser só narrada. Essa aqui é uma Glock 35, longa, né? Com cano mais longo ainda. E ela tá com cano de 357 SIG. Falta eu botar a mira aqui atrás. Só faz 3 anos que eu tô ensaiando para botar essa mira, não botei ainda. Então, eu tenho uma Glock 35, que eu tô usando o cano de 357 SIG, mas eu posso usar o cano de Glock .40 ou o cano de Glock 9mm. E aqui eu tenho uma Glock 17 Large. Então aqui você tem uma Glock 22, que é do mesmo tamanho de uma Glock 17. E você tem a Glock 17 com o slide mais longo de todos, com cano de 6 pontos alguma coisa. Eu sei que a Glock voltou a fazer, já parou de fazer de novo, mas tem bastante à venda. Mas esse cano e esse slide foi numa época, 3 anos atrás, não tinha mais no mercado. E eu encomendei para uma empresa na Califórnia, eles fizeram o slide cano para mim. A simplicidade da Glock é genial, porque Glock 22, Glock 17, Glock 35, 34, elas são todas intercambiáveis. Eu posso tirar o slide dessa, botar nessa, tirar dessa, botar nessa. Inclusive eu posso tirar o cano dessa e colocar nessa, sem problema nenhum, tudo vai funcionar. Então você tem a intercambiabilidade dos calibres 9mm, .40 e 357 SIG. Nos calibres mais pesados, que nem o 45 ACP e o 10mm, troca-se mais peças, por exemplo, como extrator. Basicamente o frame é o mesmo, mas algumas peças de gatilho e de frame como extrator são trocadas, pressões diferentes. Isso foi o que me encantou na Glock no primeiro momento, de poder fazer essas brincadeiras de você mudar cano, mudar calibre e tá sempre com uma plataforma funcional, porque funciona de verdade. E a simplicidade de peça, é muito pouca peça. E é muito segura. A forma como o gatilho trabalha deles é muito segura. Do ponto de vista, eu vou dar minha opinião fecal agora. E agora vocês prestem bem atenção, porque eu posso ter errado, mas é o meu ponto de vista baseado na minha experiência de vida com isso. Eu li o livro da história da Glock que o jornalista Barrett fez. Ele conta toda a história, com entrevistas com o Gaston, de como ele criou a arma, como ele olhou outros modelos até chegar nisso. Ele não veio do zero,
ele era engenheiro, ele tinha empresa, ele fabricava produtos, acho que era pá para o exército da Áustria, radiador para algum tipo de veículo. Ele era funcional na mecânica. Ele tinha experiência com o que ele fazia. Só que a Glock, do meu ponto de vista como proprietário da arma, comparada com todas as outras pistolas que eu tenho, a Glock é disparada a mais simples de se mexer. Demanda menos ferramenta, tem metade das peças que as outras pistolas têm. E a simplicidade de se trocar peças, fazer melhorias sensíveis, inclusive no gatilho, com kits, é assustador. E essas melhorias que você pode fazer, você não precisa de uma mão de obra especializada, como de um armeiro. Você pode pôr a mão na massa e é muito simples. Esse é o ponto de vista como proprietário. Do ponto de vista como atirador, e eu não atiro tanto como pistola, eu atiro mais de espingarda, a Glock, ela, na sua mão, ela é melhor. A forma como você empunha ela é muito boa. E eu estava lendo o livro do Glock, e ele andava com uma pistola P38 e uma outra, acho que era uma Beretta, no bolso, brincando. Ele punha no bolso e andava o dia inteiro. E ele sacava. Porque ele queria saber que na hora que ele sacasse aquele saque instintivo, se ele ia estar na mão bem. E eu achei interessante ler isso, tipo, não deve ter chamado a atenção de muita gente. Porque a Glock, quando você tira ela no saque, ela veste bem na mão. Eu tenho problema com SIG, eu acho o SIG legal, só que a SIG tem o bore sight dela mais alto. E tipo, eu não gosto daquilo. A Glock parece que tá tudo na medida. Não vou comparar com uma Shadow 2, com uma 2011, mas não desaponta. Então, você vê que o cara teve essa sensibilidade e ele estava buscando justamente isso, do saque. Eu achei interessante ler sobre isso. Do ponto de vista pessoal de proprietário da arma, odeio a palavra operador. Eu simplesmente odeio essa palavra, não me pergunte por quê. Do ponto de vista de proprietário, a Glock, ela é amigável. Você pode pôr a mão na massa e fazer o que você quiser. É simples. Do ponto de vista de engenheiro, não posso falar isso. Eu sou formado, não atuo mais na área, mas vamos lá, com a minha pouca e porca experiência. Do ponto de vista de engenheiro, ela é simplificada. Porque você tem mais de 30 modelos, 20 e poucos modelos, e você tem de chassi, o frame dela, o polímero aqui, o frame, o chassi dela. Você tem basicamente 5 versões. Não estou falando de gerações, eu já vou falar de gerações daqui a pouco. Mas você tem o chassi curto, você tem o chassi para calibre 9mm intercambiáveis, e você tem o chassi para o calibre mais grosso, 45, 10mm. E aí você tem o chassi das compactas, que é um pouco mais afilado. E o layout do ferrolho é o mesmo para todas. Um pouco mais largo, ele vai escalando, ele faz uma escala maior e uma escala menor. Então, do ponto de vista industrial, você tem, tirando as 19X, que é mais longo, mas vou falar matriz de injeção, 5, 6 matrizes de injeção, para mais de 30 modelos de arma. O fornecedor que fornece por ferrolho, o slide, né, o ferrolho dela, basicamente é o mesmo para todas, um pouco mais larguinho, mas é simples. Os rasgos são os mesmos,
Os designs são os mesmos. Cano vai variar, mas o design, o design externo baseado no cano, perfil, né? Permanece o mesmo, 40, 9, 357 SIG, 10, 45, o perfil externo permanece o mesmo. As miras permanecem as mesmas. Os gatilhos seguem os frames, seguem o chassi, com exceção da 45 e da 10mm, que tem algumas pequenas mudanças. Não estou falando de gerações ainda. Do ponto de vista industrial, que você busca eficiência, que você busca baixo custo de operação e produção, que você quer baixar o custo de ferramenta, a ferramenta é caro. O nível de profissionalismo, como é enxuta a produção da Glock, eu acho que nenhuma outra consegue chegar perto. Eu acho a Glock é vendida em torno de $500 nova aqui nos Estados Unidos, às vezes até menos que isso. E as poucas mudanças que se tiveram através das gerações, são 5 gerações, eu já vou falar disso. Eu acho que o custo de produção de uma Glock, talvez eu esteja falando merda, porque a maioria das vezes eu falo merda. Eu acho que chega em torno de $200. E por quanto essa arma é vendida, a margem é gigantesca. Tanto é que todo mundo basicamente tem uma cópia de Glock. Todo mundo se rendeu a uma cópia de Glock. E a versatilidade, eles sempre lançando o modelo de Glock para atender um calibre. Acho que eles chegaram a fazer o calibre deles, que é o 50 HAP. Não pegou muito, mas chegaram a fazer. Mas eu acho que juntando a simplicidade para o proprietário, no meu mercado, o mercado norte-americano, peças de reposição, peças de manutenção são muito baratas mesmo, tipo, preço de bala. Não é munição não, preço de bala doce mesmo, é muito barato. E do ponto de vista deles, do ponto de vista industrial, eu acho a Glock imbatível. Tanto é que você pega o mercado deles, começa da década de 80 até hoje, é gigantesco. E todo mundo copia a Glock, todo mundo tem um pseudo Glock no mercado. Agora que algumas patentes caíram, nem se fala, né? Eles copiam descaradamente, fabricam peças para elas. Eu acho genial. Mas essa é a minha opinião, Agora, sem falar na resistência, na durabilidade, eu acho o Glock imbatível em vários aspectos.